Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, crianças? Pessoalzinho do oitavo ano, morrendo de saudade de vocês, mas infelizmente a gente tem que cumprir essa quarentena em relação à pandemia. Espero que vocês estejam bem, os familiares de vocês também. A nossa última atividade que eu postei no aplicativo foi para finalizar o módulo 1. Agora a gente vai direto para o módulo 2, né? Vamos tentar finalizar ainda hoje, né? E como eu havia explicado para vocês, a diferença de mundo e de planeta, né? A gente vai abordar agora a questão da representação da natureza. Tudo bem? Então vamos lá. Está aqui no módulo 2 já. Elementos da natureza, tá? E aí tem algumas habilidades que também são similares ao que a gente viu no começo do ano, né? Na apostila. Mas eu queria destacar um detalhe bem interessante aqui, ó. Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço. Como eu havia abordado com vocês, né? Nós temos uma imagem bem bonita aqui. É uma imagem, apesar de ser natural, mas ela é uma representação da natureza. Por quê? Ela é manipulada. Então a gente consegue ver que esse sítio aqui ele foi todo pensado, né? Obviamente usando a natureza, mas ele é manipulado. Então é uma representação da natureza, não é natureza nua e crua aos modos que a gente conhece, tudo bem? Então mais uma manipulação aqui, ó. Vocês estão vendo a questão da horta, né? Em que a pessoa está... Primeiro ela observa um meio e depois ela vai manipular esse meio. Não dá para manipular algo que eu não domino. É o que eu sempre falo para vocês, né? Então, basicamente é isso. O homem tem essa capacidade de dominar o meio, né? E depois manipular. Tudo bem? Então vamos lá, começando por você. A gente está vendo aqui uma estética romântica, né? E impressionista. Tudo bem? Então vamos detalhar as duas para ficar bem claro aqui. Eu não vou ler o texto inteiro para economizar tempo para a gente aqui nesse vídeo, né? Mas eu vou ler as explicações aqui que são referente à estética romântica e os impressionistas ou impressionista, né? Então vamos lá, né? Ó. Estética romântica. Conjunto de aspectos e interesses como liberdade, expressão dos sentimentos, atração pelo o desconhecido e pela natureza, que arrebatam os artistas no início do século XIX. Então, impressionista, adepto do impressionismo, movimento artístico que ocorreu na França no século XIX e caracterizou-se pela pintura ao ar livre e pelo interesse dos pintores em representar os efeitos da luz. Tá, então vamos lá, vamos parar para pensar. O que seria isso? Representar o efeito da luz. O nome dado de impressionista é porque é exatamente isso mesmo. Eles pegavam as impressões que essa luz solar e natural fazia nas plantas no ar livre. Então, por exemplo, eu poderia pintar a mesma árvore de manhã, à tarde e à noite. E eu teria três pinturas totalmente diferentes do mesmo objeto, que no caso seria a árvore, tá? Então, era a impressão da luz sendo exposta de uma forma que a visão do artista ficasse em primeiro lugar. Então, entre eles, a gente tem alguns famosos, né? O Monet, o Degas, né? Artistas que são representações, o Renoir também, né? São representações do impressionismo até hoje, tudo bem? Depois vocês vão ter a oportunidade de responder aqui. São apenas duas questões, né? Então eu vou deixar vocês responderem com calma, né? Não vou ler para já ir direto para a questão do painel aqui, tudo bem? Bom, paisagem natural. Lembra do que eu falei? A paisagem natural manipulada, né? Ainda assim é natural. Nossa, professor, mas não tem nada a ver isso aqui, essa escultura com formato de ovo. Será?
Qual que é a intenção de alguém que faz uma escultura dessa? Se vocês forem parar para pensar, né? Aí vocês vão poder ler depois com calma, mas eu vou analisar a imagem para vocês sem ter essa interferência do próprio texto, né? Eu vou explicar o que eu consigo ver. Ah, o formato de ovo, ele quer dizer que não tem nada mais natural do que o próprio ovo. E é um tipo de obra efêmera que ela dura pouquíssimo tempo porque ele vai se apropriar das coisas que tem ao redor dele, da natureza, né, para fazer esse tipo de obra. E o ovo é o início, é o início da vida. E ele pode gerar vida e alimentar vida, né? Na própria natureza, os animais vivem caçando e pegando no ninho dos outros animais para sobreviver através dos ovos, que é uma iguaria para eles, entendeu? Então, ao mesmo tempo que ela é uma representação de algo natural, também é a representação da origem dela. Então, se você for fazer um contraponto, eu preciso que a terra esteja boa para que eu possa sobreviver. Tudo bem? Aí aqui a gente tem uma pintura do Monet, né, no século XX, em que vocês estão vendo exatamente o que eu falei. É a impressão que eu tenho ao olhar. Tudo bem? Por isso que é um traço mais solto, a impressão. Da mesma forma que eu tenho a impressão que eu estou vendo um castelo lindo e maravilhoso, né? Provavelmente feito pelo homem, mas a impressão que eu tenho é totalmente errada. É algo totalmente natural. Tudo bem? Que é um trabalho de um fotógrafo brasileiro, né? Do mineiro Sebastião Salgado, reconhecido mundialmente por isso que ele passa em lugares exóticos do mundo fotografando para que você tenha essa impressão de que tem uma manipulação, mas na verdade não há manipulação alguma. Mas ele vai colocar uma perspectiva na foto para que você tenha essa impressão que houve essa manipulação. Vocês entenderam mais ou menos? Então basicamente é isso, tudo bem? Da mesma forma a gente tem aqui, ó, as esculturas aborígenes, né? Colocando uma referência tribal. O tato aqui de colocar uma certa linha, uma certa cor, é para identificação, né? Na Austrália eles têm muito disso. Então, nem todo índio é da mesma etnia. Eles fazem parte de um grupo, obviamente, mas são grupos distintos, né? Tudo bem? E é a mesma coisa aqui. Lembra daquele contraste que eu falei para vocês da natureza, ó? De que ela é a vida? Olha que interessante, ó. Nós temos aqui um seringueiro, ó. E na mesma imagem eu consigo ver a, a árvore sendo praticamente um mapa. E esse mapa, ele é uma referência, né, de movimentação. Então aqui depois vocês vão poder ler com calma, né? Mas é uma árvore que representa algo de 30 metros, né? Que é a distância que ele vai e volta. E aí a gente está vendo aqui também uma representação que é basicamente igual. Nós temos os rios aqui, ó, que formam o tronco da própria árvore, né? E outras árvores, né, vão formar a copa, como se fosse uma ressignificação da própria existência do que uma coisa depende da outra para poder existir. E quando o tronco está sangrando, ou seja, quando a natureza está mal, ela vai influenciar, ó, nas árvores que estão mais próximas dela. Viram? Então aqui, ó, tem uma reflexão aqui. A gente vai responder, vocês vão responder com calma, obviamente, mas eu vou apenas ler para que vocês possam entender. Depois vou ler só uma para que vocês possam entender do que eu estou falando e vocês respondem com calma. Como você descreveria os trabalhos vistos nessa sessão quanto à representação? Então é o que eu estou falando há bastante tempo, questão da representação de algo. Então é você olha, você tem uma ideia, essa ideia vai te dar um rumo para você poder conceber uma obra de arte. Não pode ser feito à toa, assim, jogado, sem nenhum significado, tudo bem? Desenho e pintura de paisagem. Lembrando que eu já expliquei para vocês o que era paisagem lá do começo, né? Então, o que seria a escolha ideal para representar algo? Gente, não é
simplesmente sentar e começar a desenhar, simplesmente sentar e começar a pintar. Na verdade, qual é a sensação que você tem ao olhar essa paisagem? E aí você vai representar. Professor, sensação é igual a impressão? Exatamente. Então, impressionismo. Qual é a impressão que você tem dessa luminosidade? Qual é o papel dela em relação a isso? Tudo bem? Aqui tem alguns materiais, mas vocês podem adaptar já que vocês estão em casa, tudo bem? Professor, se eu não conseguir fazer com guache, posso fazer com lápis de cor? Pode. Desde que você pegue algo natural para você poder representar, tudo bem? Ó, desenho e pintura de paisagem. E aí a gente vai olhar aqui, ó. O debate vai ser o olhar sobre a natureza. Lembra do que eu falei? É a impressão, é o que eu estou vendo, é o que eu sinto ao observar. Obviamente, aqui, essa pintura holandesa do século XVII, ela tinha uma outra característica, como se fosse um cardápio mesmo, né? Mostrar ao mundo que o Brasil tem. Vocês querem uma coisa engraçada? A gente vai olhar aqui e você vai ver muita diversidade de cor. E não é o gosto que vai chamar a atenção deles, é na verdade a cor. Vou pegar a goiaba aqui como exemplo, tá? A goiaba ela nasce verde, ela fica madura amarela. Quando você corta ela tá vermelha e quando você não consome essa goiaba ela fica como? Marrom. Ou seja, ela é praticamente um arco-íris de cores dentro de uma só existência de apenas de um fruto. Deu para entender? É a questão da impressão, tá? Mesma coisa. Lembra que eu falei de cardápio? É a mesma coisa aqui, ó. Aquele era holandês, esse aqui inglês. Que é mostrando o que temos de diversidade aqui no Brasil. A mesma coisa aqui, só que agora aqui é uma releitura do que vocês viram, ó. É a mesma ideia daquela árvore, a mesma ideia dos pássaros, dos bichos, né? Do índio, né? Só que aqui é um século XXI que foi o próprio brasileiro que fez em relação ao que ele via, o que ele se sentia em relação ao olhar do outro, em relação à nossa própria natureza. Tudo bem? Aqui a gente vai para a teoria técnica, falando sobre a questão das cores. Então tem a aquarela, que vocês já sabem que é diluída com água, né? Que é uma cor que possibilita você fazer um contraste maior entre a densidade da tinta para torná-la mais leve. O guache que a gente trabalha desde a educação infantil, que é diluído em água também, por isso guache, né? E o nanquim, que é uma invenção chinesa, que é aquela cor mais densa, mais escura, e eles usam também fazer os escritos, né? E aqui é bem engraçado a questão da visão, ó. Eu tenho uma borda de madeira, como se eu estivesse olhando da minha própria janela a existência da natureza lá fora, mas ela é muito mais colorida do que eu consigo perceber e ver. E aí eu represento de uma forma mais lúdica, como se fosse um desenho animado, mas a borda continua sendo uma janela comum. É para falar assim, o que eu olho, o que eu vejo, o que eu enxergo é totalmente diferente do que eu estou sentindo, tá? E aqui a gente vai ter também a questão da tinta acrílica, que é uma continuação dos materiais, tá, gente? Que é uma transição do guache. Ele é o guache mais vivo, mais robusto, mais forte, que é a maioria da escolha dos artistas hoje, né? A tinta acrílica. E temos a tinta a óleo, que ela tem esse nome porque ela demora muito para secar, então você consegue fazer alterações. O Renascimento, eles usavam muito tinta a óleo, tudo bem? Aí aqui eu tenho a luz e sombra, que é uma representação do que eu consigo ver, né, e ao mesmo tempo representar, tá? E para finalizar a gente tem a natureza morta. Por que natureza morta, professor? A gente vai ter uma apresentação básica do que seria a natureza morta, mas sucintamente eu posso afirmar que é quando você vai imortalizar algo. Então, algo que já está morto, você vai pintar, vai redesenhá-lo e ele vai ficar para sempre numa pintura. Pode ser de animais mortos, pode ser frutos, tá? E a atividade é você fazer um arranjo na sua casa aí, tá? Isso aqui era para fazer com o colega, mas você pode fazer na sua casa e pintar algo que tenha a questão da natureza morta, que são seres inanimados, né? Objetos inanimados, né? Algo que fica parado para você poder representar. E aí o que vai fazer ela ter um movimento? A luz e a sombra. Luminosidade natural, sol, luminosidade artificial, a luz, o abajur, e aí faz com que você tenha essa diferença. Então vocês vão fazer com calma, tá? E montar um portfólio para a gente receber quando vocês voltarem. Tudo bem, gente? A gente fica por aqui.
Leiam de novo tudo que eu falei, contextualizando. E até a próxima, meus queridos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, crianças.